Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao módulo 2. Nesse módulo nós vamos abordar gêneros textuais como música, como texto, como poema, como vídeos que você pode inserir nas suas videoaulas e nas apresentações, e também vamos falar um pouco das palavras de impacto. Sim, as palavras junto com os vícios de linguagem, elas tornam ainda melhor a comunicação de vocês nos vídeos aulas. Então, existem palavras que a gente tem que se atentar no caso da interpretação dessa palavra, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Gêneros textuais. Gênero é uma linguagem, gêneros textuais. Vamos dizer que gêneros textuais é tudo que está em volta do nosso letramento. Histórias em quadrinhos, jornal, revista, vídeos, música, textos. Tudo isso, poemas, eu posso inserir nas minhas videoaulas. Só que tem alguns requisitos que a gente tem que se atentar. Claro, você professora que está aí do outro lado, você pode editar os seus videoaulas e inserir um vídeo para ficar mais harmonioso, para dar aquele toque especial, para a criança ficar, nossa, ela conseguiu colocar um vídeo aqui no vídeo, que legal! E aí você vai fazendo a interpretação do vídeo, tá? Começando pelo vídeo. O vídeo não pode ultrapassar de 4 minutos, nem numa apresentação de pais, numa reunião de pais, nem numa apresentação quando a gente faz apresentações por exemplo, em universidades, os nossos vídeos não podem ultrapassar de 4 minutos. E aqui no vídeo aula é a mesma coisa. Então, você pode dar a sua aula, de repente você vai editar esse vídeo e aí você vai explicar para a criança. Assista agora ao próximo vídeo, atente-se aos detalhes que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, você insere o vídeo na edição e depois volta normalmente. O vídeo, ele tem que ser direcionado para o assunto que você está falando. Não adianta nada você pôr um vídeo de desenho aqui que não tem nada a ver que eu estou conversando com vocês. É muito bacana vocês fazerem esse processo de edição. Próximo gênero que é muito bacana vocês usarem são os poemas. Vocês podem usar os poemas que têm a ver com a sua aula de português, com a sua aula de 5 sentidos, mas sempre todos os nossos alunos do curso sabem que toda vez que eu recitar um poema, seja ele curto ou não, você primeiro vai recitar o nome do autor e depois o título. Por exemplo, de Mário Quintana, A Vida. De Elisa Lucinda, O que tem nesse riacho. Então, primeiro, sempre num poema, sempre num título de história. Nos livros, eu preciso recitar o nome do autor, para a criança entender o que é autor, que quem criou aquilo, você precisa mostrar para ela que não é você que está contando quem criou essa história. Foi o autor e depois veio o título, ok? O poema também tem que estar direcionado com a sua aula. Você não vai colocar um poema que não tem nada a ver. Geralmente quem usa muito isso são as professoras de português, as professoras mais do primeiro ano, segundo, terceiro, mas vocês que são do infantil podem usar um poema, mas que tenha a ver com a sua aula, tá? Lembrando mais uma vez que você aprendeu no outro módulo, se você está tendo tremedeira no seu vídeo, que daqui a pouco a gente vai descobrir por que você está tendo isso. Precisamos identificar isso, por que você está tendo essa tremedeira, sendo que você está no espaço fechado, só está com a câmera, que você está com medo do pai ou está com medo da criança, a gente vai entender isso. Nunca você vai segurar alguma coisa na mão, tá? Se você for segurar e tiver tremedeira, eu aconselho você treinar a sua videoaula e falar sem segurar nada na mão. Mas olha só como fica chique, e eu já vou entrar no próximo nicho aqui no nosso módulo, que são as palavras de impacto. Lembra que eu falei para vocês? Retomando,
a gente pode usar os gêneros, a gente pode usar textos, a gente pode usar dinâmicas, música, no máximo 1,5 minutos na sua videoaula. A música também tem que estar relacionada. Você vai mostrar uma brincadeira para fazer com a mãe e com o pai? Canta a música, tá? Não tem problema nenhum, você vai fazer como você fizer, como você estivesse na sala de aula. O texto, a sua contação de história também tem que ter a ver com a sua aula. Você tem que criar um planejamento e a gente vai conversar muito sobre no bônus que eu vou ensinar vocês a darem aula, como começar, como parar, tá bom? Entrando aqui nas palavras de impacto, você tem que tomar muito cuidado nas palavras. Às vezes você está falando palavra, não é por querer, mas às vezes a criança ela vai entender de outro jeito. Mas se você estiver inseguro na sua videoaula e quiser pegar um papel, eu aconselho, olha só, eu vou pegar aqui para vocês uma pastinha. Olha só que legal. A criança ela não vai ver eu segurando com uma folha, o pai e a mãe dessa criança não vai ver eu segurando uma folha. Eu criei uma pastinha, olha só, coloquei a apostila aqui dentro dessa pasta e eu vou conversar com a criança como eu estivesse num livro e vou dar a minha aula. Vou recitar o meu poema, não tem problema nenhum você ler, usando a expressão corporal e facial. Você só não pode ficar lendo o tempo todo. Cuidado com a folha, se você estiver segurando alguma coisa na mão, sempre abaixo do seu pescoço, nunca na frente. Dá uma viradinha para ela ver o que você está segurando na mão e conversa com ela naturalmente, como se você estivesse numa sala. No caso da apresentação direta, com reunião de pais e palestras, aonde você for dar sua apresentação, você vai andar com a posição aqui e vai saindo conversando com o seu público. Olha só, então me acompanha aí. Abra sua apostila, que eu tenho certeza que você já imprimiu ela, já leu ela inteirinha, já está na expectativa dos próximos vídeos. Então abra lá, na página aonde nós vamos tratar de palavras. Palavras que você não deve usar na sua oratória, na sua apresentação e principalmente no vídeo aula. Olha lá, primeira palavra, acho. Você nunca vai dizer para a criança, eu acho que você vai conseguir. Olha, a tia Tati acha que é desse jeito. Ué, a palavra acho não dá certeza. Então, é uma palavra que você tem que tirar do seu vídeo aula. Próxima palavra, vou tentar. Vamos tentar, crianças, fazer desse jeito? Opa, se você está propondo, ela vai tentar, você não precisa falar isso. Para o seu público também, se você estiver numa apresentação, vamos tentar criar essa atividade? Não. Vamos lá? Vamos fazer? É diferente, tá? Próxima palavra, problema. Não existe problema para ninguém, existe problema para as pessoas que têm saúde grave. Isso eu aprendi muito bem com uma diretora onde eu trabalhava. Eu achei isso tão sério que eu fui pesquisar. Ela falou, Tati, eu tinha muito hábito de falar problema. Ai, diretora, ai, coordenadora, eu tô com um problema com um aluno. Ela falou, Tati, você não tá com problema nenhum, você está com uma situação. Então, toda vez que você citar problema, você vai falar situação. Problema quer dizer algo grave de saúde, um problema grave de traição, um problema grave de falta de dinheiro. O que é um problema? É algo que vai afetar a sua vida e não a situação. Então, você vai virar no seu vídeo aula e você vai dizer para a criança, vamos resolver essa situação? Nunca vou resolver um problema, porque a criança ela acaba, nossa, problema? Vou resolver esse problema? Não, vamos resolver essa situação, juntos vamos resolver, ok? Olha lá, olhando na sua próxima palavra, siglas. Você nunca pode falar na sua apresentação siglas. A criança não sabe o que é ONU, o que é a BNCC, de repente você está falando na sua apresentação pelas normas da BNCC, aí a criança vai olhar e falar, o que é isso? E muito menos o
pai. O pai ele não precisa ficar sabendo de siglas na sua apresentação, se você está seguindo o método ou não, porque esse pai pode ser de outra área, ele pode ser farmacêutico, ele pode ser um professor de inglês, de espanhol. Esse pai, ele pode ser um empresário de uma padaria, ele não vai entender a sua sigla, certo? Então não adianta. Essas, pontuando aqui as palavras acho, vou tentar, problema, siglas, e tava me esquecendo da última, pouco. Você tem que tirar isso da sua apresentação. Pouco, vou trazer um pouquinho do que eu tenho de melhor aqui para vocês. Olha só que coisa horrorosa você falando isso no vídeo. Eu vou trazer um pouco do que eu tenho para oferecer. Não, eu vou trazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. Então toma cuidado, tá? E aí, seguindo na sua apostila, olha só, gente, vamos se atentando a esse vídeo. Eu tô com uma pastinha, ó. Eu posso conversar com a criança no vídeo aula com uma pastinha, não com uma folha. Pensou se eu tivesse aqui com essa folha, que coisa horrorosa? Não, eu tô numa pastinha e estou conversando com vocês. Próximas palavras, são 7 palavras que eu estou trazendo para vocês, que vocês devem usar na apresentação, na reunião de pais, na apresentação dos na videoaula. Usem quanto vocês quiserem nas suas apresentações. Primeira palavra, acompanha comigo na apostila, novo. Pois, olha lá o que eu escrevi, pois dá a impressão de que você se interessa em buscar novidades para o seu público. Pensou que legal eu falar assim, gente, eu trouxe aqui para vocês algo inédito, novo. A criança ela vai criar mais expectativa e mais engajamento e ela vai perceber que você está pensando nela. Você está longe, mas você está pensando nela. Segunda palavra, agora. Agora também dá tempo insere tempo e urgência. Toda vez que você fala para a pessoa agora, olha lá o próximo, você vai criar mais engajamento com o seu público. Retomando, novo, agora, você. Dicas. Quem não gosta de ver dicas no YouTube? Por que vocês acham que chama atenção? Toda vez que a gente coloca assim, dicas para educação infantil, dicas de como contar histórias, a gente vai lá e clica. Dicas de como criar fazer uma maquiagem em 2 minutos. Opa, deixa eu ver. Dicas para isso. Então, isso faz a diferença. Atenção. Toda professora fala isso, né? Atenção, gente, presta atenção. Atenção também é uma ótima palavra para a gente usar na nossa videoaula, na nossa apresentação. E por último, olha só, eu vou fechar a pastinha, atente aos detalhes. Eu vou fechar, já falei o que eu gostaria para vocês e vou deixar aqui no cantinho, ó. Eu posso me mexer e vou deixar aqui no cantinho. A última palavra é a palavra obrigada. Obrigado. Em todas as suas aulas você precisa dizer isso no final, porque você vai criar um respeito com o seu aluno, com os pais, e eles vão perceber que você sabe que eles estão ali tirando um tempo para ficar com o filho e você vai dar aquela energizada, aquele boom, aquela âncora boa. Obrigada por você ter assistido essa aula, muito obrigada. Você entende que a criança ela está engajada com você, tá? E é muito importante a gente dizer obrigada ou obrigado nas nossas apresentações diretas também, em palestras, em reunião de pais, aonde vocês estiverem. Não é bom a gente falar muito obrigada? Pensou no final desse curso eu não falar muito obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo? Obrigada pelo carinho e confiança. Isso é de extrema importância. Eu mostro que eu tenho empatia, que eu tenho respeito pelo meu público e por mim. Muito importante. Retomando, obrigada é para mulheres, obrigado é para homens. Não esqueça disso.